A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, é uma entidade que tem o objetivo de debater e esclarecer temas jurídicos à sociedade brasileira para trazer mais eficiência à Justiça Federal. É por isso que, ao longo de 2018, ela realizou diversos fóruns e seminários. A AJUF também deu uma atenção especial aos processos com potencial de repetitividade que passam pelo Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal e assinou com a AJUF Argentina um convênio para a troca de experiências entre juízes dos dois países. Confira. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, realizou o 7º Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, em Brasília. O evento debateu ideias e apontou soluções práticas para os problemas enfrentados pela Justiça Criminal brasileira. A palestra inaugural foi com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele falou sobre o tráfico de armas, que hoje é responsável por mais de 60% dos homicídios no país. E citou o exemplo dos Estados Unidos. Não importa se é o partido nos Estados Unidos, republicano ou democrata, que está no poder, não muda a questão de combate à criminalidade organizada. Não importa se são os conservadores ou trabalhistas, porque ninguém moderno, com a cabeça, século XXI, enxerga combater a criminalidade organizada como questão ideológica. A criminalidade organizada violenta no Brasil, ela chegou a um ponto tal que já passa a querer realmente financiar eleições. Ou seja, acaba atentando contra o Estado de Direito. Foram 3 dias de evento, onde os palestrantes discutiram sobre a execução penal na Justiça Federal em várias vertentes, como, por exemplo, o financiamento do crime organizado nas fronteiras brasileiras. O contrabando de cigarros é um dentre os crimes e corresponde a 67% das mercadorias contrabandeadas. A cadeia produtiva do contrabando, desde que sai da fronteira do Brasil até o comércio em qualquer lugar do país, todo mundo, todo esse esquema todo, ganha R$900 mil no mínimo, podendo chegar a 1.800.000, né, se estiver cheia a carreta, de lucro por carreta. Quando o assunto é fraude, há casos em que a Justiça Federal atua em âmbito local, como prefeituras e municípios. Havia uma discussão sobre até que ponto a Justiça Federal seria competente quando os recursos são incorporados pelos estados e municípios, mas o Supremo tem entendido de forma geral que, em havendo desvio de verbas do SUS, a competência é da Justiça Federal. Então, nós temos julgado alguns casos relacionados a fraudes de valores desviados do SUS, né? Inclusive quando essas fraudes ocorrem no âmbito local, prefeituras. Então, eu particularmente já julguei casos relacionados a envolvimentos de vereadores com esses desvios locais. Para promover discussões sobre temas relacionados aos juizados especiais federais, a AJUF realizou em Foz do Iguaçu a 15ª edição do Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, o FONAGEF. O presidente da AJUF, juiz federal Fernando Mendes, lembrou que na era da tecnologia, o judiciário não pode ficar parado. Tem que acompanhar as mudanças e utilizar inovação. Eu acho que o judiciário também tem que fazer essa análise, essa reavaliação e se pensar, se refundar aí como um modelo de justiça para o século XXI, que passa necessariamente pela questão da tecnologia e passa também para repensar esse modelo. A AJUF, em parceria com o IBDP, o Instituto Brasileiro de Direito Processual, realizou o primeiro seminário de processo civil, julgamentos repetitivos e seus impactos na Justiça Federal. Os números por si só falam da relevância desse tema, não é? E em particular em relação à Justiça Federal. Temos que, evidentemente, pensar numa prestação jurisdicional voltada para a segurança jurídica, que é o pilar
de sustentação do processo repetitivo. Esse evento organizado pela AJUF e pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual é extremamente importante, porque é uma integração da magistratura com a advocacia, com a academia, no sentido de aperfeiçoarmos os julgamentos desses casos que têm repetição na justiça. Quem também tem o objetivo de racionalizar e identificar as demandas repetitivas ou com potencial de repetitividade é o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. Eu acho que é consenso, uma percepção comungada por todos, que a forma tradicional, mediante a qual nós temos lidado com os litígios repetitivos e com esse modelo adversarial de litigância brasileira, não tem dado certo, não funcionou. Ano a ano, ainda que a gente tenha tido a instauração de precedentes vinculantes no âmbito dos tribunais superiores, isso não tem freado o ajuizamento de novas demandas na base. Não houve ainda uma repercussão imediata nos novos processos. Então, o Centro é uma experiência extremamente inovadora para que a gente vá na origem do litígio e acabe com essas demandas que assolam o Poder Judiciário na base. O programa Justiça para Todos também recebeu em seu estúdio a juíza federal Gabriela Azevedo, que falou sobre o trabalho realizado pela Comissão AJUF Mulheres e a participação feminina no Judiciário. Nós temos, nesse momento, basicamente 2 linhas de atuação. A primeira linha seria uma linha de uma análise ou de um diagnóstico institucional. Nós tentamos entender os perfis das magistradas, quais são, né, as barreiras que se colocam, seja para o ingresso, seja para a ascensão profissional, quais são os problemas que essas mulheres vivenciam de forma particular, né, na escolha, na trajetória da carreira. E nós temos também uma segunda linha que eu chamaria de uma linha formativa. Realização de eventos, publicações, cursos, enfim, para discutir relações de gênero e, a partir daí, tratar da participação feminina no judiciário e também nas questões de gênero que nos chegam na atividade jurisdicional. Com o intuito de aprimorar a prestação jurisdicional, o juiz federal e ex-presidente da AJUF, Antônio César Buchenek, falou sobre o encontro de diretores da Escola Judiciária de Língua Portuguesa. Os principais temas foram a ética, a integridade, a utilização das mídias sociais pelos magistrados e também formas de avaliação do conteúdo aplicado por essas escolas aos juízes. De que maneira os juízes ficaram mais capacitados e isso reverteu em proveito da própria prestação jurisdicional. Em 2017 foi criado a Associação dos Juízes Federais Argentinos e, com isso, foi criado um laço entre a magistratura federal de ambos os países. Em novembro, foi assinado um convênio para a troca de experiências. Essa aproximação, essa troca de experiência e o conhecimento da realidade para que os brasileiros possam conhecer um pouco do modelo argentino, mas que também os colegas da Argentina conheçam a nossa forma de atuação. O que nós vemos nisso é uma maneira de aperfeiçoar um modelo de justiça que tende a ser cada vez mais global. É por meio dessa troca de experiências que se pretende tirar o melhor para aprimorar a magistratura e proporcionar um serviço mais eficaz para toda a sociedade.